A vida é feita de encontros, grandes ou simples momentos. Jesus também se encontrou com muitas pessoas e deixou profundas marcas em suas histórias. E ainda hoje, por meio do seu evangelho original, recebemos princípios eternos de amor e discipulado para transformar nossas vidas. No evangelho de João, vemos esses grandes encontros com Jesus acontecerem. Jesus se encontra com a mulher samaritana que abandona o seu velho cântaro ao receber uma fonte de água viva em seu interior. Ele se encontra com Nicodemos, o religioso rico, que experimenta o que é nascer de novo. Ele se encontra com o paralítico que, mesmo sem usar as águas do tanque, volta a andar por meio da palavra de Jesus. Jesus se encontra com o cego de nascença e, com o cuspe nos olhos, este volta a ver. Ele se encontra com Lázaro, já falecido, mas ao som da voz de Jesus, volta à vida imediatamente. Jesus se encontra com seus discípulos e o empoderamento do Espírito muda suas vidas. Ele se encontra novamente com eles e agora, ressuscitado, a pesca é maravilhosa. Venha crescer com os encontros de Jesus. Todos os domingos, tenha também o seu encontro pessoal com Ele. Amém. Deus nos abençoe. Seja bem-vindo à Segunda Igreja Batista em Gramacho, a série de mensagens sobre os encontros de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre mais um encontro, sobre o paralítico. E antes de nós entrarmos na mensagem, eu gostaria de dizer a você que recebeu, esse é o esboço, apenas 3 pontos do esboço de hoje, serão 6. Mas qual é a proposta desse material que você recebeu? Nós vamos implantar, irmãos, uma nova cultura na nossa igreja, e uma delas é o encontro nos lares. Nós não podemos apenas estar tendo um momento com Deus só no culto de domingo. Esse material que você recebeu já é um estudo baseado na mensagem de hoje, que você vai poder ir na sua casa, pegar sua esposa, seus filhos, sua avó, seu avô, os seus amigos e reunir na sua casa para um encontro de 40 minutos, no mínimo, para que você possa orar, refletir e abrir um diálogo sobre a mensagem que você vai ouvir nessa manhã. Então a igreja está proporcionando tudo para você se aproximar de Deus. Ou você faz, ou você não faz. Ou você ora, ou você não ora. Não é possível o pastor forçar ninguém a nada, a igreja não pode obrigar ninguém a nada. O que ela pode fazer é criar um ambiente facilitador para que você se aproxime de Deus com os cultos de oração, com os cultos do domingo, e esse é o nosso objetivo. Nesse trabalho, irmãos, você vai abrir a sua casa. Lá na minha casa já tem uma célula lá, um pequeno grupo, que os adolescentes e os jovens têm ido para lá às quintas-feiras para uma reflexão. Nós vamos abrir outro, o pastor Mateus vai abrir um na casa dele, outras pessoas estão abrindo, e você tem a oportunidade de chamar as pessoas que estão mais próximas de você. E aqui você tem um momento de você juntar com a sua esposa, pelo menos uma vez na semana, orar junto, desligar a televisão, desligar a novela, desligar o celular e poder sentar juntos e orar pelos seus filhos, pela sua casa, pela sua igreja. Então, todos os domingos pela manhã, nós vamos estar entregando, ou vai estar aí no banco, nessa abazinha, você vai poder retirar e levar para casa. O esboço da manhã vai ser disponibilizado para os irmãos. Durante a semana, você tem um encontro com a sua família. Assim como nós estamos falando sobre encontro com Jesus, a intenção é que você se encontre com Jesus também na sua casa. Não apenas no culto de domingo, mas que você abra a sua casa para poder ser abençoado pela presença do Espírito Santo de Deus. E eu gostaria muito que, se você, ao fazer isso, você batesse lá uma foto, pode mandar pelo WhatsApp, para os grupos da igreja, porque nós vamos criar uma rede e vamos brevemente criar toda uma movimentação de evangelização. Quem é da antiga, falar da antiga é esquisito, né? Lembra do NEBs, Núcleos de Estudo Bíblico? Quem é desse tempo? Elisete não esconde não, Elisete. É a nossa origem, né, Elisete? É a nossa origem. Era conhecido como Núcleos de Estudo Bíblico. Era 4 lições no Evangelho de João. A gente fazia em casa. E como tinha conversão, né? Depois trazia para a igreja, aí aquele local que era um estudo bíblico virava uma congregação. Trouxe essa memória. Então hoje é o nosso tempo, é um tempo novo, é um tempo mais com
mídia, com internet, naquele tempo não tinha isso, hoje está tudo na nossa mão, só basta a gente ter coragem para fazer. Então eu espero que a nossa Igreja Segunda de Gramacho se envolva cada dia mais em buscar a presença de Deus e que esses encontros sejam fundamentais. Antes de nós entrarmos também, nós vamos orar. O Brian já saiu? Não, está lá ainda. O Brian está no hospital ainda? Brian é o nosso embaixador, bem ativo com a sua família aqui na igreja, e ele está com a infecção já desde quinta-feira, se eu não me engano. Ele foi internado, febre constante, já passou por 3 antibióticos e ainda não se descobriu o que é, e ele continua internado, e nós cremos em milagres, amém, irmãos? Então nós vamos orar pela vida do Brian. Quantos anos ele tem? 12 anos, então vamos orar por ele. Está no hospital agora, já mandaram foto para a gente. A embaixada fez o primeiro cântico, colocou no celular lá, e ele estava no hospital assistindo a embaixada. A galera é bem unida mesmo, não começaram antes de conversar com ele. Então nós temos que estar juntos nesse momento. Nós somos uma família, verdadeiramente uma família, cuidando um dos outros. Então nós vamos orar pela vida do Brian. Feche seus olhos. Senhor, Tu sabes o que está acontecendo com o Brian nesse momento. Qual é o problema, qual é a infecção, aonde está. Os médicos têm feito algumas pesquisas e ainda não encontraram o motivo. Mas nós cremos que Tu és um Deus do milagre. Nós iremos falar de cura nessa manhã. E nós cremos que a oração, ela tem poder, ela tem graça, ela traz misericórdia. E agora, Deus, a Tua igreja reunida clama ao Senhor para que haja o entendimento do que está acontecendo e que entre, ó Deus, com provisão nessa enfermidade e que ele possa retornar para a sua casa, junto da sua família. Pai querido, lá onde ele está naquele hospital, abençoe não somente ele, mas todo aquele andar, todas aquelas salas, todo aquele ambiente que ele estiver, que todos naquele momento possam também ser abençoados pela presença do Teu Espírito Santo. Tu és aquele que nos guarda, que cura, que nos protege. É o que eu oro, no nome de Jesus. Amém. Vamos aguardar então notícias breves do Brian. Convido você a abrir a sua Bíblia em João capítulo 11, versículos de 1 a 16, serei breve nessa manhã. Nós vamos falar sobre o encontro de Jesus com o paralítico de Betesda. Nós já falamos do encontro de Jesus com a mulher samaritana, com Nicodemos, com o cego, e agora nós vamos falar sobre Jesus se encontrando com o paralítico de Betesda. À noite nós estaremos falando do encontro de Jesus com seus discípulos, e domingo que vem pela manhã será o último encontro. À noite do próximo dia 30, nosso culto da noite será um culto trazendo à memória a Reforma Protestante. Dia 31 de outubro, é o dia da Reforma Protestante. É o dia em que houve um rompimento da Igreja Católica e um grupo de fiéis, assim como Lutero e outros, deixaram a igreja e foram fundar o movimento protestante, o qual nós somos de origem. Claro que os batistas vieram depois, tem lá no YouTube do pastor a história dos batistas, quem quiser saber, e nós vamos trazer essa celebração num culto referente à Reforma Protestante. O justo viverá pela fé. Então você precisa estar presente no próximo domingo à noite também, nesse culto. Apesar de ser eleição, você vai votar e você vai estar no culto. Nós não vamos parar o nosso culto por causa de eleição, até porque a votação vai até 5 horas e nosso culto começa às 6h30. Então, é claro que alguns estarão trabalhando, mas se você está em casa, convido você a estar presente no culto. João capítulo 5, do versículos de 1 a 16, os que encontraram, digam amém. Os que encontraram, digam amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus, dentro da cidade, junto à porta das ovelhas. Ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos, esperando o movimento das águas, pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque, após a água ser agitada, era curada de qualquer enfermidade que tivesse. E um dos homens ali estavam doentes, havia 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: você gostaria de ser curado? O homem respondeu: eu não consigo, Senhor, pois não tenho quem me colocasse no tanque enquanto a água é agitada. Alguém sempre chega antes de mim. E Jesus lhe disse: levanta-se, pegue sua maca e ande. E no mesmo instante, o homem ficou curado.
ele pegou sua maca e começou a andar. Uma vez que esse milagre aconteceu no sábado, os líderes de judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, a lei não permite que você carregue essa maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou disse: pegue sua maca e ande. Quem foi que te disse uma coisa dessa? Perguntaram eles. O homem não sabia, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: agora você está curado, deixe de pecar, para que nada pior lhe aconteça. O homem foi até os líderes judeus e lhe disse que tinha sido Jesus que havia curado. Então os líderes judeus começaram a perseguir Jesus por não respeitar as regras do sábado. Que o Senhor nos abençoe com a sua palavra nessa manhã. A palavra Betesda, ela deriva de duas palavras na língua hebraica. Birte, que quer dizer casa, e Chesed, que quer dizer bondade, benignidade ou misericórdia. Então nós vamos entender que Betesda é casa de misericórdia, casa de bondade, casa de benignidade. Era um local onde havia uma mística, em que as pessoas que ali doentes estavam, após o anjo descer e mexer nas águas, elas seriam curadas. Eu gostaria de que passasse aí a imagem, para que os irmãos possam ver, exatamente de acordo com os estudos arqueológicos, a imagem. Pessoal da projeção aí, ó, passa por favor para mim. Isso. Tanque de Betesda, nos dias de Jesus. É mais ou menos a visão dessa construção, esse local onde ficava. Pode passar. Essa aí é uma estátua que traz a visão da medicina, é o deus grego Serapis. Vocês podem ver que, podem observar, não, volta. Você pode observar que existe ali um bastão com uma serpente. Esse Serapis, ou Ascrépio, era um deus da cura. E dentro dessa mística que existia nesse tempo de Jesus, tanto os romanos como também os gregos, eles entendiam que aquele local era um local de cura, em que um anjo descia e ali o primeiro que descesse nas águas sairia curado, seja da sua paralisia, da sua cegueira ou da sua enfermidade, qualquer que seja. E as pessoas ficavam ali numa peregrinação imensa por muito tempo. Era uma mística, eles entendiam que esses deuses fariam essa cura. O que nós vemos hoje, pode passar agora, é que quando você vê o símbolo da medicina, né, o símbolo usado hoje, ele tem o mesmo bastão e a serpente. Isso já vem desde a cultura grega, da cultura romana. Então, quando você olha o símbolo da medicina, você vai ter aí o bastão e a serpente. Então, esse símbolo não foi inventado. Ele já tem uma história do passado para hoje, mas a cura de hoje é feita através da tecnologia, através da medicina, através dos remédios, da cirurgia. Só uma curiosidade para que os irmãos possam entender que esse símbolo da medicina ele não vem por acaso, ele já tem uma história desde os tempos gregos. Então, nesse tanque, as pessoas permaneciam ali buscando a sua cura, buscando o seu milagre. E o que nós vemos nesse diálogo que temos aqui com Jesus é que esse homem estava há 38 anos esperando o seu milagre. E Jesus, passando, viu aquele homem, ele provavelmente viu o seu coração e perguntou: você está aí há tanto tempo, você quer ser curado? E ele diz: eu quero, mas eu não consigo, porque alguém vai na frente, alguém chega primeiro, alguém, antes de eu descer as águas, por eu ser deficiente, não tem ninguém que me ajude. Então Jesus ali, mediante a fala daquele homem, mediante a palavra daquele homem, executa diante dele a cura. Se nós formos pensar um pouquinho hoje, aqui nós temos duas realidades. Nós temos a mística grega e romana da cura, e nós temos um outro fator religioso, que é o sábado. Nós temos aqui dois conflitos acontecendo. Primeiro, a crença grega-romana de que o poço trazia cura. E aquele homem estava ali 38 anos aguardando aquela cura. E nós temos, por outro lado, a crítica dos judeus, porque Jesus executa a cura no sábado. Então nós temos a mística, a superstição, e por outro lado nós temos a religiosidade. Dois obstáculos que impediam a cura de acontecer.
Dois obstáculos que nós podemos ver que se colocam diante de Jesus, porque ele não podia curar no sábado, e porque aquele homem paralítico não conseguia descer para poder receber a sua cura. Mas o que nós deparamos com esse texto é que após encontro com Jesus, após esse diálogo com Jesus que acontece 38 anos depois, nós podemos ver que a cura desse homem, ela é imediata, acontece, ela é real. E infelizmente, irmãos, hoje nós ainda temos isso acontecendo no mundo. Existe toda uma mística, por exemplo, o povo indiano, o povo oriental, com místicas, com suposições, buscando a sua cura. E por outro lado, nós temos também a religiosidade. Quantas vezes igrejas têm transformado o milagre que é realizado pelo nome de Jesus, pelo poder de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, a rituais, a idolatrias de objetos, de flor, de lenço, de plantas, de vaso. Quantas vezes nós nos deparamos hoje, pessoas que estão à beira do caminho, aguardando o seu milagre, aguardando a sua cura, entre a tradição religiosa e, por outro lado, as místicas. Quantas pessoas aprisionadas, cegas, que não conseguem encontrar a Cristo, que não conseguem ver Jesus, que não conseguem exatamente ter esse encontro que nós estamos falando aqui. Quantas pessoas, provavelmente que nós conhecemos no seu trabalho, na sua casa, na sua escola, na sua avenida, no seu condomínio, são pessoas que estão há 10, há 20, há 30 anos aguardando a libertação. Mas nós não nos colocamos como agente de milagres, nós não nos colocamos como pessoas que poderiam proporcionar, facilitar esse encontro. E quando nós levantamos a possibilidade de termos reuniões na nossa casa, qual é a proposta? A proposta é criarmos encontros de pessoas que precisam ouvir a voz de Deus, de pessoas que precisam de uma oração, de pessoas que precisam de uma amizade com o corpo de Cristo, de alguém que fale para ele que há jeito, que há solução, que há poder no nome de Jesus. Nós precisamos ser agentes não místicos, não agentes religiosos, de guardar o sábado ou não. Nós precisamos de ser facilitadores para que esse encontro de pessoas que estão há 30, 40, há 20 anos sem Cristo, e muitas vezes o que falta é esse agente facilitador, de convidar a vir a um culto, de colocar no seu carro e trazer para a igreja, de abrir a sua casa e dizer: ó, tem uma reunião familiar, você é convidado, nós vamos tirar ali meia hora, 30 minutos para orar, para fazer uma reflexão do texto, e nós queremos apresentar a você Jesus. Quantas vezes nós precisamos fazer e ser esse agente de milagres? Mas eu quero trazer a você o que pode acontecer, e algumas observações que nós precisamos ter em relação a esse encontro de Jesus com o paralítico. Primeiro ponto: cuidado com a ilusão de falsos movimentos. Isso aqui é algo que precisamos guardar. Diz o texto: ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam o movimento das águas. O lugar não era de cura, mas de enfermidade. Era um local onde as pessoas doentes ficavam. Era um ambiente provavelmente de dificuldades de saúde, de cheiro provavelmente ruim, porque havia muitas enfermidades. E o que nós observamos é que o poço havia também muita religiosidade. As pessoas estavam em busca de algo místico para acontecer. E exatamente como nós falamos, existem hoje várias situações parecidas. Quantas pessoas estão vindo à igreja porque algumas igrejas produzem uma mística de milagre. Quantas vezes as pessoas estão em busca de movimento, estão em busca de algo diferente, estão em busca de um grito, de um pulo, de algo acontecer extraordinário, e essas igrejas estão lotadas de alguém que diz falar em nome de Deus, falar até o CPF e a identidade da pessoa. As pessoas estão atrás disso, as pessoas estão atrás de ver movimento, e muitas vezes esses movimentos não trazem verdadeiramente cura da alma, cura da salvação, de uma intimidade com Deus, porque se formos pensar religiosidade por religiosidade, existem tantas outras por aí.
tem gente sincera no lugar errado, sabia disso? Sabia que tem muita gente sincera no lugar errado? Tem muita gente que está buscando com sinceridade, acredita fielmente naquilo, e infelizmente são manipuladas, são exploradas por causa da sua fé. Pessoas que são sinceras, como esse homem, ele disse: olha, há 38 anos eu estou aqui, meu irmão, 38 anos esperando um milagre, num ambiente, é algo totalmente inacreditável, mas a fé daquele homem acreditava que o milagre poderia acontecer. Existem pessoas sinceras no lugar errado, guarde isso. João 4,14 diz: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorre para a vida eterna. Então guarde isso no seu coração. Cuidado com a ilusão dos falsos movimentos. Cuidado com a ilusão dos falsos movimentos. Segundo, o que podemos aprender quando Jesus se encontra com o paralítico? Cuidado com o engano das superstições populares. Olha o que diz o texto: de vez em quando descia o anjo que agitava as águas, o primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Então, eles acreditavam que de vez em quando descia um anjo. Para alguns teólogos isso era um mito, era algo que não era real. Mas, para aquele povo que ali estava, eles acreditavam exatamente nessa crença. E eu estou falando aqui do Deus da cura. Eu já apresentei eles vocês no início, que era uma superstição dos gregos e dos romanos, de que havia um Deus exatamente para trazer a cura. E ele estava exatamente ali, naquele ambiente do tanque. Então, temos que ter cuidado com as superstições. Irmãos, nós batistas, nós cristãos, nós não temos imagem de escultura, nós não fazemos procissão, nós não acendemos vela, nós não fazemos nenhum voto ou de objetos para distribuição, nós não fazemos peregrinações a lugares sagrados. É claro que existe hoje o turismo para Israel, mas o turismo para Israel não é algo milagroso, é algo de cunho educacional. Você vai em Israel, vai em Jerusalém, chega lá, ora lá no Muro das Lamentações, é uma questão de curiosidade, é uma questão de conhecer a nossa fé. Aquilo que nós lemos aqui, nós podemos ver pessoalmente, mas não é algo de milagre. Mas, por exemplo, para algumas religiões, as procissões, a ida a certos lugares sagrados, para eles dizem que há perdão de pecados, há curas e há milagres. Então, nós pela fé não acreditamos em superstições, nós cremos sim no poder do nome de Jesus. Amém, irmãos? Jesus tem um poder para curar, para salvar, para libertar. Somente o nome de Jesus é suficiente para nós. Somente o nome de Jesus é suficiente para trazer a cura. Então nós não acreditamos nem em objetos, nem em imagens, nem em nenhum outro tipo de superstição. Aprendemos também, em terceiro lugar, que precisamos perseverar na busca do milagre. Olha o que diz o texto. Um dos que estavam ali era o paralítico que fazia 38 anos. Irmãos, esse texto traz para nós a palavra perseverança. A primeira virtude que aparece nesse texto, se referindo àquele lugar, era um homem que era perseverante. 38 anos ele está em busca do seu milagre. E aí é algo que nós precisamos aprender. Quantas vezes nós tentamos algo e não dá certo. Tentamos um concurso, tentamos um emprego, abrimos um negócio e ele quebra, abrimos de novo e ele quebra. Fazemos projetos e não acontecem. Tentamos implantar igrejas, fundar igrejas em ambientes que a conversão de uma alma às vezes leva um ano e às vezes mais. Mas o que Deus nos ensina nesse texto é que precisamos ter perseverança. E a palavra para você nessa manhã é perseverança. Você não pode desistir. Você não pode desanimar. Esse homem está 38 anos esperando o encontro com Jesus. A nossa vida ela é feita de altos e baixos. Eu ouvi certa vez um testemunho de uma pessoa. Ele falou o seguinte: estava conversando com o médico e o médico tinha tentado suicídio, tinha tentado, uma jovem de 28 anos, e o médico disse: por que você fez isso? Ela disse: a minha vida não está nada bem, não está caminhando legal, então eu não tenho mais alegria de viver.
O médico virou para um daqueles aparelhos que marca a pulsação do coração e diz a ele: está vendo isso aqui? Isso aqui é a vida. Aí ela olhou, não entendeu, e ele explicou: a vida, para existir, ela precisa ter altos e baixos, altos e baixos, porque se ela for numa linha reta, é morte, não é vida. Essa reflexão traz para nós isso. A Bíblia vai dizer que tem de motivo de grande alegria passar por tribulações, porque nela vai trazer para nós perseverança. Quantas vezes a porta fechada nos fortalece, quantas vezes a doença que bate a porta nos aproxima de Deus, quantas vezes as coisas que nós sempre sonhamos em fazer e desejamos não acontecem do jeito que a gente deseja e que a gente planejou, mas lá na frente nós vamos descobrir que foi um livramento, vamos descobrir que foi bênção, que Deus nos levou para uma outra dimensão, para um outro lugar que a gente nunca imaginou, e hoje nós podemos agradecer. Quantas vezes isso aconteceu? Quantas vezes isso aconteceu na sua vida? Então nós precisamos entender que você precisa perseverar, não desistir dos seus sonhos, não desistir dos seus objetivos. Aquele homem tinha 38 anos que estava aguardando esse milagre acontecer, e ele aconteceu para a glória de Deus. O que nós podemos aprender ainda mais, quarto, é que você precisa abrir o coração diretamente para Jesus. Olha o que diz o versículo 5, capítulo 5, 7. E disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Não tenho ninguém que me ajude. Às vezes o que falta ao nosso coração para ter verdadeiramente encontro é rasgar o nosso peito e falar para Deus quem nós somos. Porque às vezes o nosso orgulho, a nossa autoconfiança em dizer até para o outro que precisa de ajuda, muitas vezes há cristãos que fazem isso com o próprio Deus. Ele pensa assim: não, Deus já sabe o que eu preciso, e ele acha que ele não tem que ter nenhum tipo de diálogo com o Senhor. Irmãos, Deus nos chama a viver uma comunhão com Ele, assim como você conversa comigo aqui, conversa com o irmão que está ao seu lado, nós precisamos ter esse ambiente com Cristo. Cristão que não tem vida devocional, e uma coisa, nós vamos implantar isso na nossa igreja, a cultura da devoção. Nós vamos, esse ano de 2023, nós vamos adotar uma literatura, um livrinho de meditações diárias, e o meu desejo é que você faça todo dia, pelo menos 10 minutos de uma devocional. Prega aquele livrinho, né? Tem o pão diário, tem aí da MCM, como é que é o nome da MCM? Manancial, tem aí as devocionais dos grandes homens como Spurgeon. Você vai escolher o seu devocional. Nós vamos apresentar mas se você estiver em casa não tem problema. O que nós queremos é que esse encontro precisa acontecer, porque nós não podemos viver na Segunda do Gramacho só de culto, irmãos. Nós precisamos arrancar isso da nossa vida. Isso é religiosidade. Nós nos encontramos no templo, glória a Deus, aqui é lugar de irmãos, amigos, mas a nossa vida tem que ser também em casa. E às vezes quando a casa não tem oração, a casa não tem diálogo, aí entra discussão, entra problema, entra divórcio, entra violência física. Sabe por quê? Porque nunca deixaram Jesus entrar. Ah, pastor, está tendo confusão lá em casa, o pau está quebrando. Tá, o que está faltando? Dinheiro? Não. Está faltando o quê? Saúde? Não, está todo mundo bem. Está faltando Jesus, porque não tem espaço na mesa, porque não tem espaço em família. Tudo é corrido, é obra, é construção, é passeio, é viagem, é casa de praia, mas não tem 30 minutos para abrir a agenda e falar: Jesus, agora é hora de eu falar com o Senhor, sentar na mesa, sentar no sofá, desligar tudo e ter um momento de comunhão. Irmãos, isso é dever. A vida devocional tem que ser todo dia. Então nós vamos implantar isso na nossa igreja brevemente. Ele foi direto ao ponto: não tenho ninguém para me levar para dentro do tanque. Ele abre o coração e fala o que está acontecendo: Senhor, eu estou desempregado, Senhor, eu estou passando essa luta, eu preciso de um milagre, Senhor, está havendo desentendimento dentro de casa, Senhor, meu filho está rebelde, Senhor, minha filha está doente, Senhor, o médico disse que eu tenho essa doença aqui, eu preciso dos teus cuidados. Nós precisamos, irmãos, viver uma vida de intimidade com Deus,
de abrir o nosso coração verdadeiramente e dizer o que está acontecendo, o que está faltando, o que tem que mudar, porque se a gente não tiver um encontro com Jesus todo dia, não pode ser só domingo no culto, e agora não é mais nem culto manhã e noite, é só amanhã, quando dá. Nós não podemos viver uma vida espiritual superficial, nós queremos ser crentes fervorosos, mas nós não dedicamos nosso tempo a Deus, nós não somos fiéis a Deus, nós não abrimos a nossa agenda para Deus. Tem agenda para tudo, programação de construção, de obra, de passeio, de viagem, de férias e de não sei o que mais, mas quando a gente fala de Deus, não, quando dá, e fazemos aquelas orações superficiais, abrimos a Bíblia quando abre, estudamos a lição da EBD quando está tempo, quando não estuda vindo para a igreja. Infelizmente, nós precisamos falar sobre isso, que a nossa vida precisa se encontrar com Jesus todos os dias. Então tem um momento de devocional em casa, tem um momento diário em casa, ore em casa, não fique só falando de problema de igreja, problema de política, problema de A e de B, fale com Deus o seu problema, e eu tenho a certeza que você vai colher. Esse homem diz, olha, ninguém me leva até o tanque, ele vai direto, ele abre o coração, ele fala a verdadeira verdade. Quinto, aprendemos nesse encontro que precisamos levar esse testemunho onde nós vamos, onde nós caminharmos. Nós vemos no versículo 9, e imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isto aconteceu num sábado. E aí os judeus vão questionar, você está carregando a maca no sábado? Hoje não é dia disso. E ele vai testemunhar, olha, eu era paralítico e agora eu ando. O que nós precisamos trazer em nossa vida, irmãos, é quem se encontra com Jesus tem capacidade de testemunhar. Quem tem um encontro com Jesus tem poder para testemunhar. Quem tem um encontro com Jesus pode testemunhar na sua vida dos milagres que Ele tem feito. O que nós precisamos é que conhecemos muita coisa de teoria, mas não fazemos a prática. Se nós não abrirmos os nossos lábios e anunciar aos perdidos que Jesus é a única esperança, quem irá fazer? A Bíblia diz que as pedras clamarão, e isso é sua responsabilidade. Sexto e último, viva uma vida de santidade e transformação. Versículo 14, mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Sabe o que Jesus diz para ele? Tenha uma vida nova. Não volte a pecar, não volte para o poço, não volte para viver a mesma história, não volte para viver o mesmo drama, não volte para viver as mesmas dificuldades. Amados irmãos, Deus nos deu vida nova, Deus nos deu uma nova história. O problema é que tem crente que não consegue largar o passado, ele não consegue largar a natureza pecaminosa, ele não consegue largar os problemas da vida, ele não consegue largar o seu passado. A Bíblia diz que tudo foi esquecido e jogado no lago de esquecimento, acabou, Jesus te perdoou, morreu na cruz por você, te deu uma nova história. E a gente às vezes observa a vida de alguns irmãos, de algumas pessoas que se dizem cristãs, eles estão no deserto, parece que o problema está aqui, aí passa um tempinho, daqui a pouco ele volta para o mesmo problema, e daqui a pouco ele está no mesmo problema, e entra o ano, sai ano, ele está no mesmo problema. Jesus está dizendo para esse paralítico, filhão, santidade e transformação, não peca mais não, sai do tanque, viva um novo tempo, viva uma nova história, tira essa nhaca da vida. Às vezes você caminha com uma pessoa, ela está vivendo no mesmo escuridão, são as mesmas reclamações, é a mesma murmuração, é a mesma dificuldade, é a mesma lamúria, está com problema com alguém, daqui a pouco está com problema com outro, o mesmo problema, não consegue viver uma nova história. E o falador? Eu não queria falar do falador. O falador é terrível. O falador, ele não produz nada, ele só consegue produzir discórdia. Quando não faz nada, dificulta quem está fazendo. É o fariseu.
Porque o fariseu não estava preocupado com o paralítico, com a doença dele. Sabe o que ele estava preocupado? Por que você foi curado no sábado? Você não pode ser curado no sábado, porque a religião não deixa você ser curado no sábado. Ele estava preocupado com a humanidade daquele homem, em dizer para ele: poxa rapaz, que bom, 38 anos deu certo, Deus te abençoe. Ele está preocupado com outras coisas. Ele está preocupado com aquilo que Jesus não está preocupado, é o falador. E isso às vezes nos deixa indignados, porque quando a gente lê a história bíblica, o judeu não está nem um pouco preocupado com a situação daquele homem, com a família dele, com a saúde dele, com a vida dele, com o que ele está comendo. Ele está preocupado com o seguinte: você foi curado no sábado, você não pode ser curado no sábado. E às vezes nós encontramos gente assim no meio de nós, que é triste. Mas a Bíblia diz que o joio e o trigo crescem junto, e a gente tem que ter paciência, porque é Ele que vai separar. Mas eu não posso deixar de pregar a verdade. Eu prego o Evangelho de Jesus puro e simples. O que nós precisamos, irmãos, é viver realmente um encontro com Jesus, de deixar para trás as coisas picuinhas, as maledicências, as coisas que lá atrás atrasaram a nossa vida, e começar a viver um novo tempo, uma nova experiência. Sabe por quê? A sua vida está se desfazendo, daqui a pouco você vai partir, e você nunca teve um encontro com Jesus verdadeiramente. Talvez você tenha um encontro com a religião, com a igreja, gostou da igreja, gostou do culto, pastor é legal, mas você não teve um encontro com Jesus. E o encontro com Jesus não é só a religiosidade. O encontro com Jesus é na nossa casa, é lá quando a gente vai dormir: Senhor, obrigado, mais um dia, eu estou de pé. É chegar no final de semana, olhar para trás, uma semana de trabalho tremenda, e Deus está nos dando a oportunidade para estar aqui hoje. Quantos irmãos queriam estar aqui e a saúde não deixa? Quantos irmãos queriam estar aqui e estão internados nessa hora? Em falar nisso, trago a notícia do irmão Anderson. O irmão Anderson está, show de bola. Provavelmente segunda-feira vai ter alta, vai para casa. Deus é bom, operou cirurgia do coração, fez lá algo sobrenatural lá, os médicos fizeram um trabalho maravilhoso. Visitei ele lá no hospital, está bem, graças a Deus. Vamos continuar orando para a recuperação ser maior. E agora temos que orar pelo Brian, para ele voltar para casa. Mas o que eu quero trazer essa palavra para os irmãos, que nós precisamos criar essa cultura. Irmãos, isso é cultura. Cultura de oração é cultura de oração. Tem gente que tem dia e hora para orar. Não, tem gente que eu converso e falo assim: pastor, 2 horas da tarde é a minha hora de oração. Aí você olha: poxa, esse irmão tem disciplina. Outros falam assim: não, minha hora de orar, pastor, é quando eu vou para o trabalho. Eu acordo um pouco mais cedo, tomo meu banho, tomo meu café, arrumo minha bolsa, mas antes de eu botar o pé fora de casa, eu leio um salmo, eu faço uma oração e agradeço a Deus pela vida. Eu falo: louvado seja Deus, disciplina. Aí eu tenho irmãos que falam assim: pastor, dezembro eu estou terminando a Bíblia. Louvado seja Deus. Começou em janeiro, dezembro está fechando, leu toda a Bíblia. Quem ganha com isso? Você. Paz no coração, poder do Espírito Santo. O que a igreja faz e o que o pastor faz é apenas orientar. Eu não posso forçar ninguém a isso. Eu não posso dizer para você, forçar você e dizer para você: irmão, isso aqui é bom demais. É você fazendo, é você criando hábitos de leitura, hábitos de trazer a calmaria à alma, porque tem tanta gente ansiosa para um lado e para o outro aí, que a cabeça fica, porque não consegue sossegar. Quem sabe, irmãos, a sua cura da sua ansiedade, eu estou dando aqui uma possibilidade, não estou dizendo que seja, é você de repente sentar, ler um texto, parar 10 minutinhos, 15 minutinhos, não vai trazer dificuldade a você. Talvez a sua agenda seja tão apertada, acorda um pouquinho mais cedo, tira de repente uma hora do almoço, 10 minutinhos para você acalmar o coração, esfriar, tirar essa pressão alta que está aí, essa ansiedade da correria da vida. A Bíblia diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. Talvez falta a gente ter um encontro com Jesus, de dizer para Ele: Senhor, é o Senhor que está tocando a minha vida, é o Senhor que está dirigindo meus passos, eu estou fazendo a minha parte, as portas estão fechadas, mas eu confio que o Senhor vai abrir. O que a gente precisa é isso.
Aquele homem estava há 38 anos aguardando encontrar com Jesus. Paciência, perseverança e disciplina, até que encontrou. Você imagina que naquele dia, aquele homem resolvesse: não, eu vou sair daqui, vou dar uma voltinha. Eu vou pedir alguém para me levar ali fora para fazer um lanche. Aí Jesus passava na hora, perdeu o bonde, foi embora. Aí ele volta, por falta de disciplina, por falta de observação, por falta de perseverança, perdeu a oportunidade. E eu quero dizer a você que você não pode perder a oportunidade. As soluções da vida estão em Jesus. A solução da nossa espiritualidade está em Jesus. A cura está em Jesus. A libertação está em Jesus. A solução para os nossos problemas estão em Jesus, não estão em governos. Os governos irão passar, virão outros, mas Jesus continua o mesmo, cuidando da sua igreja, cuidando de cada um de nós, cuidando na guerra, na doença, na pandemia, no desemprego. Deus continua cuidando de nós. E que você, meu amado irmão, em nome de Jesus, possa ter um encontro com Jesus também na sua casa. Faça isso. Você recebeu esse material. O dia, a hora, quando, como, você vai decidir. Mas a igreja está proporcionando a você um momento de encontro com a sua família, com seus filhos. Quem sabe você não conversa com seus filhos já há tempo. Você pode chamar eles já para a sua casa. Vamos lá em casa, gente, para a gente poder conversar. Vamos falar de coisa de Deus. Você orar pelos seus filhos e seus filhos orar por você. Que coisa boa. Seus netos, seu pai, seu avô, uma vez na semana, 30 minutinhos, ter uma reunião de família, de amigos, e fazer disso um encontro com Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê sabedoria, que Deus abençoe sua casa, sua família, e que você desfrute do melhor de Deus. Curta seus filhos, curta sua esposa, seus pais, seus avós, enquanto eles estão aqui. E faça isso abrindo momentos de diálogo, de comunhão. Faz um cafezinho no final. Não precisa fazer muita coisa não, nem precisa fazer nada. Faz um suco lá com água gelada, espreme um limão, bota adoçante, está tudo certo. Mas faça alguma coisa, cuide da sua família. Vamos orar. Deus abençoe você. Tenha um domingo de paz, um domingo de almoço feliz com a sua casa. Logo mais à noite estamos de volta. Jesus agora vai se encontrar com seus discípulos e nós vamos ver o que podemos tirar disso. Senhor, rendemos graças, porque Tu és o Deus que tem cuidado de nós. Nesse tempo de tanta correria, de tanto encontro e desencontros, nós queremos nos encontrar com o Senhor. Abra a nossa mente, o nosso coração para valorizar a Tua palavra. Abra, Deus, a nossa mente, o nosso coração para termos momentos de devoção, momentos devocionais, momentos de oração, leitura bíblica, para que Teu Espírito fale ao nosso coração. Quantas vezes, ó Deus, Tu tem nos dado orientações e nós estamos correndo de um lado para o outro, e muitas vezes nós não paramos para ouvir aquilo que o Senhor tem nos dado. Paramos para ouvir tantas vozes, paramos para ouvir tantos sinais, e muitas vezes nós não paramos para ouvir o Senhor. Que cada casa, cada família, cada irmão seja abençoado, que esse material, ó Deus, produza unidade, paz, alegria dentro de casa. Que o Senhor fortaleça as famílias da Segunda do Gramacho, abençoe aqueles que estão à distância, que também aonde eles estiverem, sejam abençoados em nome de Jesus. Guarda a nossa vida, nos dê um domingo de paz, e que logo mais à noite possamos nos reunir com a Tua igreja, para louvar o Teu nome. É o que eu oro e Te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.